Pronto, aí pessoal. Sentar cada um nos seus lugares, silêncio na frente, aqui. Também. Mini filme? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Bíblia. Bíblia que é o livro sagrado dos cristãos. O cristianismo, que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis. Bíblia é uma palavra de origem grega, vem de livros, quer dizer livros, conjunto de livros. A Bíblia é um conjunto de livros, ela é composta pela Bíblia Católica, que tem 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, e tem a Bíblia Evangélica, protestante, que o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Então, a diferença de 7 livros da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica, protestante. O cristianismo tem mais de 100 mil denominações cristãs diferentes, ou seja, mais de 100 mil interpretações diferentes dessa que é a Bíblia, a palavra sagrada, a palavra de Deus, a revelação divina para aqueles que acreditam em Jesus. Então, hoje nós vamos falar do Novo Testamento, mais especificamente do Evangelho de Lucas. Lucas teria sido um discípulo do apóstolo Paulo e teria escrito o Evangelho de Lucas, que é o terceiro Evangelho do Novo Testamento, assim como o livro dos Atos dos Apóstolos. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, nós temos um episódio onde Jesus acolhe um coletor de impostos. Já ouviram falar do Zaqueu? Já ouviu a música? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Ouviu já? Eu preciso de ti. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Deixa eu ver. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Então, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus veio como um médico. Ele veio para quem está doente. Ele veio para os pecadores. Ele não veio para quem está são, para quem está só, para quem não precisa de Deus. Ele veio para quem precisa. E ele vai falar isso, né? Por isso que Jesus sondava com os pecadores, com as prostitutas, com os beberrões e comilões. Então, só com os excluídos e marginalizados da religião preponderante e vigente, especialmente do parte dos fariseus, que eram extremamente moralistas. E com esse episódio aí, Jesus quer mostrar que o reino de Deus é para todos. Não é só para alguns excluídos, não é só para os santos, aqueles que cumprem a lei de Deus ao pé da letra. Pelo contrário, Jesus veio para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão feridos, machucados, alienados por conta do pecado. Então esse episódio teria acontecido entre os anos de 27 e 29 depois de Cristo, na cidade de Jericó. Os envolvidos nesse episódio, nessa história bíblica, Jesus, que é o Messias, o ungido, o Filho de Deus, a palavra de Deus se encarnou, que fez homem e habitou entre nós, o próprio Deus encarnado, no auge da sua pregação, da sua atividade missionária. E o Zaqueu, que era um publicano rico, cuja salvação era proclamada por Jesus após ele dar metade dos seus bens aos pobres e espoliados. Zaqueu era alguém muito malquisto, porque era um cobrador de impostos. O povo hebreu, o povo judeu, já pagava muitos impostos, principalmente no templo, impostos religiosos, o dízimo. E ele tinha que pagar mais impostos ainda para o Império Romano. E o Zaqueu era um representante ali. E com certeza era um sujeito comum, porque ele enriqueceu cobrando impostos. Então ele cobrava mais ainda do que aquilo que era devido. Isso fez com que ele se tornasse um homem rico. Então ele tinha uma riqueza muito grande, enquanto a sua estatura era diminuta, por isso ele tem que subir na árvore para ver Jesus. Estava curioso para saber quem era Jesus. E Jesus,
acaba percebendo a presença dele na árvore e fala: Zaqueu, desce aí, vai para sua casa, você vai receber lá hoje. E aí Jesus comenta lá e fala: hoje a salvação entrou nessa casa, na casa de um pecador, de um sujeito corrupto, de um cobrador de impostos. Então Deus dá a Zaqueu uma segunda chance, oferece a ele uma redenção improvável. Para os fariseus, para os judeus, os publicanos estavam tudo fodidos e lascados perante Deus, porque eram sujeitos corruptos, representantes do Império Romano, que era a Nova Babilônia, que era o Novo Egito, que explorava, dominava o povo hebreu, e o povo hebreu era puto com esses impostos romanos, porque já tinha que pagar os impostos religiosos do judaísmo. E também tinha que pagar os impostos para o império. Por mais que esses impostos fossem revertidos em benfeitorias algumas vezes, como a construção de estradas de aquedutos, na verdade esses impostos eram muitas vezes supiados, havia muita corrupção. O próprio Zaqueu com certeza deve ter roubado muito dinheiro, por isso que ele ficou rico. Então Jesus viu Zaqueu em uma figueira brava, ele estava numa árvore, quando ele entrou em Jericó, e ele vai falar de uma outra passagem do fariseu e do publicano. O fariseu é o moralista, aquele que segue a religião ao pé da letra e que acha que só ele vai para o céu, o resto vai para o inferno, E o publicano, os dois foram para o templo orar. Chegou lá, o fariseu agradeceu com orgulho a Deus por não ser como o publicano, Obrigado, Senhor, por ser pecador igual esse marginal, corrupto, salafrário, vagabundo. Então, menosprezando o mundo. Já o publicano entrou lá todo humilde. E é isso que Jesus veio nos chamar para ser. Humildade vem de busca a terra. Lembra-te de que és pó e ao pó retornarás. Vocês são guerra, uma hóstia, Você é pó, é terra, poeira. Então, o publicano diz com humildade: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Então, Jesus veio para buscar os pecadores, converter os pecadores, para salvar as pessoas que estão doentes, aquelas que estão precisando de Deus, estão tomadas pelo pecado. Aí Jesus diz: não eles ficam o publicano, e não o outro fariseu, o moralista, aquele que se acha como bom só porque segue os mandamentos direitinho, foi o segundo que foi justificado, foi para casa justificado diante de Deus. Por quê? Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Os últimos serão os primeiros, as prostitutas os precederão no reino dos céus. Ou seja, os maiores pecadores podem entrar no céu primeiro que você, que fica se achando santo. Então, é isso que Jesus queria dizer com essa passagem. Então, ao acolher Zaqueu que era o corpo, ao falar que veio para os doentes, veio buscar aqueles que estavam perdidos, doentes, o médico, ele existe não para quem não precisa de médico, o médico existe para quem está doente, para salvar os doentes. Os doentes são os pecadores. Os pecadores precisam admitir a sua condição de pecadores com humildade, para que assim a salvação de Deus possa alcançá-los. Beleza? Está tranquilo? Está favorável? Então, por hoje é isso aí, galera. Como